que eu vou terminar rápido hoje. Minha esposa disse que eu digo que vou terminar e não termino, mas hoje eu vou. Irmãos, prestem bem atenção uma coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa aí, prestem bem atenção. Vamos analisar, olhem para mim aqui, olhem bem para mim aqui. Quando Jesus, ele reúne os 12, está aí essa... Não, é lá o texto, meu filho. É Lucas 9, verso 1. Quando ele coloca os 12, escute bem, olhe bem para mim. Eu dei aqui todas essas ilustrações para dizer o seguinte a vocês. Jesus reúne 12 homens, doutor Kelso, sem poder social, sem grande poder econômico, sem grande poder de retórica, de oratória. Jesus reúne 12 homens que não eram respeitados por nada. Mas antes dele reunir para enviar, porque prestem bem atenção, o preparo, o discipulado, ele antecede o envio. Tem muita gente que quer ser enviado, mas sem preparo. E aqui está o erro de muitos pentecostais, de muitos pregadores pentecostais e de igrejas pentecostais, que dizem assim: ninguém precisa se preparar. Deus enviou 2 missionários. Primeiro, o Gunnar Wingre era bacharel em teologia. A monografia dele é o Tabernáculo. Ele estudou em seminários batistas. Ele estudou em seminário batista. Então ele se prepara, porque o Senhor não envia despreparado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós tivermos o poder que tivermos, a autoridade que quisermos, mas se eu não souber para que serve aquela autoridade e qual a canalização dela, eu não vou saber qual é o propósito dela. E às vezes eu fico na igreja: me dá poder, me dá poder, me dá poder, eu quero poder, eu quero poder. Mas eu te pergunto, por que você não pede primeiro preparo? Imagine você entregar o poder nas mãos de alguém sem preparo. Vamos analisar. Entregar uma prefeitura na mão de quem não tem preparo. Entregar um corpo humano para ser operado na mão de quem não tem o quê? Desses que compram um diploma de medicina. Vão operar o quê? Desse que durante o período da aula, mata a aula, não estuda, é só de forró, balada. Aí ele vai operar o quê? E às vezes a faculdade pode dar o diploma para ele, mas ele tem o poder, mas não tem a aprendizagem. Tem muita gente que estão assumindo, muitos obreiros, assumindo esse púlpito apenas com ordem de A, de B ou de C ou familiar, mas nunca se preparou em Deus. Quando Jesus escolhe, ele não envia, ele prepara. Marcos 3:14, 3:13 a 14. E chamou para ele quem ele quis, para estar com ele. O Senhor não envia logo. Imagine Jesus pegar um monte de poder e dar para esses discípulos que não tinham preparo nenhum. Vocês se lembram que os 2 apóstolos, eles disseram: Senhor, se quiserem nós vamos pedir agora, como Elias, para matar. Eles sabiam que tinham poder, mas poderiam usar erradamente. Por quê? Porque não tinham preparo. Mas 3 anos e meio, Jesus preparou eles. Aleluia. Jesus treinou eles. E vocês sabem qual é o maior problema? Você pode orar, mas irmã que ora sem Bíblia, ela é problema na igreja. Irmão que tem visão e revelação sem orientação bíblica é o maior problema na igreja. Porque ele não quer Bíblia, ele quer a visão dele. Ele não quer Bíblia, ele quer a profecia dele. Eu conheço pessoas que dizem: pastor, mas Deus me revelou. Eu disse: não, minha filha, mas a tua revelação está contrária à Bíblia. Sim, mas Deus... Não, o conteúdo é isso aqui. Olhe bem para cá, irmãos. Jesus impactou tanto eles,
Mateus 11, 28 e 29. Aprendei de mim porque sou manso e humilde. Aprendei de... E ele chamou para estar com eles. Vocês pensam que Jesus enviou 12 otários? Vocês pensam que Jesus enviou pessoas que estavam só subindo em monte para fazer reteté? Jesus enviou 12 com oração e a mente aberta. Coloca aí na tela Lucas 24, 45. Eu acho lindo isso aqui. Então, olha aqui. Então abriu-lhes o quê? O entendimento para compreender o quê? Isso aqui não é faculdade de teologia. Isso aqui é espiritual. É Jesus abrindo a mente e dizendo: esta é a minha palavra. Então olhe para cá. 3 anos e meio com Jesus. Jesus abre a mente deles. Depois que Jesus ensina a eles, Atos 1, verso, coloca aí, Atos 1, 4, 5, coloca aí. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa. Agora, olha o que diz o verso 1, antes do poder, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Olha o verso 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele... Jesus não envia só por enviar. E isso aqui foi tão forte, meus irmãos, isso aqui foi tão forte, que quando você lê Atos, me parece 4, verso 13, na primeira mensagem dos apóstolos, as autoridades disseram: eles não são de escolas tradicionais, não são rabinos, não são doutores judeus, não são escribas, eles não são letrados, mas eles estiveram com Jesus, o Nazareno. Eita! O discurso deles era o discurso de Jesus. A mente deles era a mente de Jesus. O pensamento deles era o pensamento de Jesus. A ideia deles era a ideia de Jesus. Vocês sabiam que tem muitas igrejas que estão cheias de doutores, mas o doutor está ensinando não é o pensamento de Jesus. Ele está ensinando para ser grande. Ele está ensinando para ter like. Ele não está ensinando para ver vidas salvas. Ele não está ensinando para ver pessoas sendo arrancadas das garras do diabo. Aí chega na escola dominical, é só criticando, critica o autor da lição, critica o autor do livro, critica não sei o que. A ideia dele é só criar tumulto. Ele não tem ideia de Cristo. Irmãos, eu sou o seguinte: se eu chego em um local e a pessoa está pregando o evangelho, eu vejo que está de acordo com a doutrina. Agostinho dizia: aquilo que não é heresia, ainda que não seja tão edificante, mas fortalece. Agora eu chego na sala, eu vou dizer, a igreja tem tanto teólogo hoje, é muito bom, mas é tanta dissonância. Por quê? Porque a maioria estão querendo defender seu ponto de vista, a sua ideia, para se tornar o bambambam. E como diz R.C. Sproul, não se tem prêmio Nobel de teologia. Tem prêmio Nobel para física, para química, mas não tem prêmio Nobel. Por quê? Quem é o dono da sabedoria? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. E tudo que ele fez para nós pregarmos já está aqui. Já está aqui na palavra. Já está aqui nas Escrituras.